Você está escutando o CealiCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá e bem-vindos a mais um episódio do CealiCast. Eu sou Davi Alfeu, jornalista do Ceali, e hoje eu estou aqui com a professora Eliana Quefalaz Oliveira, da Universidade Federal de Alagoas, para falar um pouco sobre leitura expressiva e sua utilização na sala de aula. Seja muito bem-vinda, professora, se a senhora puder se apresentar. Olá, Davi. O meu nome é Eliana Quefalaz Oliveira, como você já disse. Eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas. Minha área de pesquisa é o trabalho com a leitura literária na sala de aula. Também sou professora do programa de pós-graduação Prof. Letras, aqui da Faculdade de Letras da UFAL também. E eu aproveito também para agradecer esse convite, um convite do CEALI, que é um grupo de pesquisa tão estimado, e tão importante aqui na área de leitura no Brasil e no mundo, Não, com certeza. Então, para começar a nossa conversa, eu queria ouvir um pouco de você falar sobre qual você acredita que é o papel da leitura expressiva na formação literária dos alunos, Por que ela é tão importante? Por que ela deve ser realizada em conjunto com as leituras silenciosas, mais tradicionais? E qual é a contribuição mesmo, da leitura expressiva na formação? É muito legal você começar nosso bate-papo aqui com uma pergunta mais ampla, porque é sempre importante a gente pensar por que a gente faz o que a gente faz, e afinal voltar para aquela questão fundamental que é o papel da literatura na formação, e em especial da leitura, e particularmente da leitura expressiva, e aí a sua composição com o que a gente chama de leitura silenciosa, Para isso, acho que a gente tem que considerar assim, um pouquinho o que é o texto literário, ou uma das acepções sobre o texto literário, um dos olhares que a gente pode ter sobre o texto literário. E o texto literário ele tem esse lugar de redesenhar o mundo extratextual. E o modo como ele apresenta esse mundo, como ele desenha, como ele articula esse mundo extratextual para dentro do texto, como as palavras são articuladas entre si, as escolhas lexicais, as montagens sintáticas do texto dão uma singularidade e acabam encenando o que a gente chamaria de real, o mundo extratextual. Então, esse modo de dizer do texto é fundamental no texto literário, porque o trabalho, o ralo do escritor é exatamente em quais escolhas que ele faz, para colocar para dentro do texto, como ele articula esse texto intratextualmente, como ele articula com o universo extratextual, com outros textos, com a vida, com as experiências cotidianas do próprio escritor. Então, esse como dizer faz toda a diferença. E na leitura literária, eu acho que é muito importante a gente atravessar esse modo de como está dito no texto. Então, e perceber e se atentar para essa materialidade dos recursos sonoros, imagéticos, da sintaxe reinventada, dos recursos rítmicos também. E quando a gente vai para a leitura expressiva, é como se a gente pusesse tudo isso em 3D. Então, a gente pode materializar, concretizar no nosso corpo esse contato efetivo com o texto literário, com o modo de dizer desse texto, E na medida em que a gente entra em contato efetivo, estabelece, experimenta o texto no próprio corpo, esse texto é como se ele tem a potencialidade de se tatuar na gente, porque a nossa voz é algo físico, fisiológico. Então, se a gente diz isso, eu estou marcando internamente, nas minhas caixas sonoras o texto. Então, ele também tem a chance de ser um contato mais integral, do sujeito leitor com o texto.
Ainda que na leitura silenciosa também a gente pode ter esse contato muito corporal também, o Zumthor. Mais para frente eu posso falar mais sobre a questão do Zumthor e a ideia de performance, que é o Paul Zumthor, né, que é um teórico que pensa a leitura desse ponto, né, de vista do corpo. Ele vai também pensar a leitura silenciosa com o engajamento do corpo, com uma certa dimensão performática também. Para ele, né, eu penso que um pouquinho diferente, mas para ele é como se a leitura silenciosa tendesse a um grau zero de performance. E a leitura expressiva, em voz alta e também quando é em movimento, com gestos, ela tenderia a um grau máximo de performance. Mas mesmo quando a gente está lendo silenciosamente, a gente pode chorar, rir, pode pausar, né, abrir o nosso olhar para um outro lugar, e tudo isso é um acontecimento expressivo, né? Então, eu diria que teria várias instâncias de leitura expressiva. E principalmente, quando eu vou fazendo essa leitura em voz alta do texto, e eu vou experimentando o texto, eu tenho só que tomar cuidado para que essa leitura não seja uma leitura automática, que eu não só esteja redizendo o texto, que eu esteja só copiando na minha voz o texto, né? E muitas vezes, quando a gente traz para a leitura em voz alta, a gente traz uma voz que não é a voz que a gente usa no cotidiano, né? E a voz que a gente usa no cotidiano, se a gente for ver aqui, né? Oi, bom dia! É uma voz cheia de inflexão, né? Cheia de pausa, cheia de ênfase. E quando a gente vai para a leitura do texto, a vocalização do texto, muitas das vezes a gente tende a uma leitura um pouquinho mais monotônica, né? E mais artificial, se for pensar desse ponto de vista. Então, tem recursos da voz que eu posso trazer para a minha leitura da voz cotidiana, para a minha leitura do texto, que, na verdade, muitas vezes ela já acontece lá na silenciosa, que a gente tem desenhos sonoros, né? Assim, um background sonoro da nossa própria voz quando a gente está lendo na leitura silenciosa, entre aspas. E então eu posso, se eu fico atenta para minha vocalização e para as palavras que eu estou vocalizando ou para aquele trecho que eu estou vocalizando, eu posso perceber algumas escolhas interpretativas que eu vou fazendo ao enunciar vocalmente aquele texto. E nessas escolhas eu posso acentuar uma palavra, eu posso dar pausa, eu posso diminuir o volume, como a gente faz no cotidiano. E são recursos que estão à disposição. Eu não preciso pensar essa leitura expressiva como uma grande declamação. A leitura expressiva tem a sua teatralidade, sim, como o nosso corpo tem uma teatralidade cotidiana também, né? Então, para a gente tirar desse lugar que é só para poucos, porque a voz expressiva todos nós temos, e essa leitura expressiva é só a gente trabalhar ela e perceber como ela tatua o texto e como o texto vai tatuando a gente também quando a gente vai enunciando ele vocalmente, ou com o corpo todo. Para detalhar um pouquinho dessa quando a gente fala, o que eu falo quando eu falo leitura expressiva? Eu acho que é importante a gente ver que teria, como eu já falei, né, a leitura silenciosa, ela também pode ser considerada expressiva, né? A leitura, eu posso ter uma leitura expressiva com foco na voz e não nos movimentos corporais, né? Então, eu vou, talvez se der tempo aqui, eu vou propor algumas coisas, né, para esse trabalho focado na voz. E posso também ter uma leitura expressiva que vai trabalhar a voz e o gesto, né? Que às vezes pode parecer também mais desafiador para dentro de um espaço de sala de aula. E a gente corre mesmo o risco de, nessa leitura, quando a gente inclui o movimento corporal, o gesto, de cair também numa figuração muito mimética, no sentido de representar cada palavra, sabe? Igual batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Então, como que eu posso trazer um movimento corporal que vai mais aludir para aquilo que eu estou dizendo do que só copiar e repetir o que eu estou dizendo?
Porque se o texto literário ele trabalha com nuances, ele trabalha com metáforas, né? Por que na minha leitura eu também não posso trabalhar também com um movimento que pode ser mais associativo do que decorado, do que uma imitação só daquilo que está dizendo, né? Então eu posso trabalhar o ritmo, né, do meu movimento, eu posso fazer bem lento, né? Então talvez para sintetizar essa questão que a gente está trazendo aqui, sempre trazer um texto literário é muito interessante, né? Tem um livro que é um livro da Adriana Falcão, inclusive ilustrado, né, que eu acho que muita gente conhece, né, Mania de Explicação, que foi ilustrado pela Mariana Massarani. Nesse livro são verbetes. E aí ela vai trazer um verbete que é o angústia, né? Então, são verbetes, que seriam palavras do dicionário, né? E angústia no dicionário, tá, assim, um dos dicionários que eu dei uma olhadinha, estava assim, sentimento que se liga a uma sensação interna de opressão. E no texto da Mariana Massarani, da Adriana Falcão, ela vai falar, angústia é um nó muito apertado, bem no meio do seu sossego. Então, falar angústia é um nó muito apertado é diferente de falar que é um sentimento que se liga a uma sensação interna de opressão. Quando eu falo é um nó, eu estou usando uma imagem metafórica, e é um nó que é muito apertado. Então, como a gente falou lá no começo, né, o texto literário redesenha o mundo extratextual, ele reencena o mundo. Então eu posso falar de angústia de diversas maneiras, né, num romance do Graciliano Ramos ou num verbete. E quando eu falo que é um nó muito apertado, talvez eu possa me aproximar mais de uma questão mais sensorial, né, dessa experiência da angústia, né? E ver de um outro prisma, ou sentir, ou chegar mais perto. Só que é um nó muito apertado, bem no meio do seu sossego, né? Então, o que é essa contraposição também aí? E como é que eu posso expressar isso sem ter que fazer com a mão um desenho de nó, sem ter que só pôr muito no meu peito, né? Eu posso fazer só aquilo que a gente sente, assim, uma posição mais de recuo, né, de receio. Então eu posso trabalhar com um movimento só da mão, né, ou posso trabalhar com alguma sensação, alguma posição só com a mão, por exemplo, né, para trazer a ideia de apertado, ou de alguma coisa que está Quantas possibilidades que eu tenho de gestos para dar a ideia de nó, de apertado, de angústia. Eu posso só olhar para baixo, né? Só olhar para baixo, a direção do olhar tem muita significação, né? E aí, ou virar de costas, ou empurrar alguma coisa, ter uma tensão no corpo que dá a ideia de apertado, né? E quantos modos de enunciar eu também teria possibilidade disso, né? Isso que a gente pode ainda conversar um pouco sobre esse lugar da prática, né? Mais adiante. Não, com certeza a gente vai falar disso ainda. Mas agora eu queria voltar um pouco para a ideia de performance que você tinha citado antes. E uma coisa até que eu esqueci de falar na introdução do podcast, que é que você também deu uma entrevista pra gente aqui do SEALI, pro nosso jornal Letra A, lá em 2014, sobre esse mesmo tema. E nessa entrevista, você citou essa questão da performance também e fez uma relação que eu achei muito interessante, que era que você falou que tem uma certa relação entre o professor e o aluno parecida com a performance de poesias na Idade Média, por exemplo, que essas tradições, elas vai além da relação do texto com quem tá lendo e começa também a criar a relação ali entre quem recita e quem ouve, né? Eu queria ouvir um pouco também sobre, para você, se você puder expandir um pouco nesse pensamento e falar como é que esse fator entra em ação na sala de aula, especificamente. Muito legal você puxar esses dois universos e trazer para dentro da sala de aula, porque
como já falei, né, uma das referências para se pensar performance que eu uso, né, é o Paul Zumthor. E o foco dele não está na ideia de performance espetacular, mas o estudo dele vai para um lado mais antropológico, de como que acontecia nas tradições orais os cantadores. Então ele visitou diversos países, África, Brasil inclusive, e ele traz vários fatores para pensar que aquilo, tal coisa é performance, mas alguns que eu acho que a gente pode aproveitar muito pensando no segundo gancho da sua pergunta, que é a questão da sala de aula, né? Então, ele, quando vai falar de performance, ele tá pensando no acontecimento, na presença, aquilo que é irrepetível, que é singular, que é daquela circunstância, né, principalmente. Então, vamos voltar lá para as tradições orais, né? Ele tem um livro que se chama Introdução à Poesia Oral, também tem um outro que se chama Performance, Recepção e Leitura, que é petitinho, né? Que é bastante conhecido, que é muito legal, e que ele vai discutir essas questões todas. E se a gente for pensar num cantador, um cantador das tradições orais, aqueles desafios, né, ou no cordel a gente chama de peleja, né, nos folhetos, muitas vezes os cantadores, o que eles fazem? A gente está ali, tem uma pessoa de óculos, aí ele traz o óculos para dentro da cantoria dele, ou está rolando um pôr do sol, ou está rolando uma ameaça de chuva, aquilo é incorporado na cantoria dele, ou alguém solta um mote, e ele naquele mote vai construindo, reconstruindo naquele momento, né, aqueles modos de anunciar e de estar presente ali, né? Então, é muito importante o improviso também numa situação de performance. E mais ainda, talvez a gente poderia ampliar para a ideia do que é imprevisível e daquele acontecimento, daquela experimentação que acontece naquele momento. E talvez toda leitura, e o Zumthor também defende isso, né? Toda leitura tem uma instância performática, mesmo a silenciosa, porque a cada vez que a gente entra para dentro de um texto, algumas coisas podem chamar atenção. Então, eu posso falar, a angústia é um nó, aí eu estou focada no nó, mas eu posso falar, a angústia é um nó muito apertado, não é qualquer nó, né? E aí, então, na segunda vez que eu estou lendo, meu foco está lá no muito apertado. Mas aí eu posso também falar assim, gente, mas é um nó apertado bem no meio do seu sossego, né? Aí eu começo a olhar para o sossego. Então, cada vez que eu entro no texto, eu tenho a oportunidade, não necessariamente isso acontece, né? Eu tenho a oportunidade de ter uma nova experiência. Sempre é uma nova experiência, porque já é outro momento, né? Nunca é o mesmo instante. Mas eu posso amplificar um pouco essa dimensão performática, e isso pode ser muito interessante na sala de aula, tanto na minha relação com o texto, na minha experimentação de vocalização, quanto aí já entra o que você colocou, né? Um outro aspecto que é o meu interlocutor, né? Quem está ouvindo. Afora as questões do espaço, né? Do tempo, que também acabam por interferir, podem ser muito interessantes no momento da experimentação da leitura. A gente pode pensar, então, que a gente pode pensar, talvez, para dentro da sala de aula, que o ato da leitura a gente pode pensar, talvez, como flechas de sentidos, a experiência da leitura do texto literário, porque algumas palavras podem ganhar força, né, e se ressaltar mais, me atravessar mais, ou algum trecho, uma passagem, né, se a gente for pensar numa narrativa mais longa e tal. Também eu posso, né, imprimir no texto alguma coisa que chama mais a minha atenção, eu também posso ressaltar na minha leitura expressiva, na leitura em voz alta, né?
Então, só na relação texto e leitor e vocalizador, né, a gente já tem essas dimensões de flechas de sentido, ou que também tanto o Wolfgang Iser, da teoria da estética da recepção, quanto o próprio Zumthor, quando vão falar de recepção e de performance, vão falar de jogo, né? Então, a experiência da leitura é um jogo, né, de produção de sentidos. E cada vez que eu entro para dentro dela, eu posso ter uma percepção e jogar com esse jogo. E aí, então, fica interessante de explorar essa leitura que eu posso explorar nessas escolhas que eu vou fazendo ao enunciar, né, acentuando uma palavra, um modo de dizer essa palavra, eu acentuo para mim. E o mais importante para mim, eu acho que é essa experimentação que a gente vai fazendo, sabe? Às vezes eu gosto de andar, eu moro em Maceió, né, eu moro pertinho da praia, e aí eu vou caminhando e fico enunciando de diferentes maneiras o texto, né? E cada vez que eu vou enunciando, se você vai prestando atenção nesse modo de enunciar, você vai descobrindo caminhos interpretativos para ele, né? Então, angústia é um nó muito apertado. Então, eu vou enfatizando a palavra, eu posso repetir, né? E imagina também quando a gente trabalha com mais de uma pessoa nessa estratégia de vocalização. Eu acho muito importante, quando vai pensar essa dimensão performática, essa cocriação do leitor na sala de aula, ficar atento para a relação entre essa produção expressiva e a percepção da interpretação, para não virar só uma atividade brincante que é uma brincadeirinha. A leitura expressiva não é só uma brincadeirinha lúdica, que eu passei o tempo e desfrutei do texto, não. As escolhas que eu tenho, vocais, elas são nuances interpretativas, são caminhos interpretativos. Eu posso explorar isso muito marcadamente, isso fazer diferença para que o meu aluno possa perceber cada pedacinho do texto, né? E também descobrindo caminhos interpretativos nessa leitura expressiva. Então, eu posso também trabalhar, a gente pensou no vetor, né, nas flechas de sentidos entre o texto e a pessoa que está vocalizando, mas eu também posso aí ampliar para o interlocutor, alguém que está escutando essa vocalização. E aí eu posso provocar esse leitor, eu posso fazer pausa, eu posso interromper, né, fazer uma espécie de suspense. Então, tem um outro verbete, por exemplo, que vai definir a palavra indecisão. Aí, nesse mesmo livro, né, Mania de Explicação, da Adriana Falcão. Aí ela fala, indecisão é quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que devia querer outra coisa. Então, indecisão é quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que devia querer outra coisa. Se eu quero trabalhar com um pouquinho de suspense, eu posso falar assim: indecisão é quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que devia querer, mas acha que devia querer outra coisa, né? Então eu entrego o texto, mas eu escondo o texto. Eu entrego o texto, mas eu escondo o texto, né? E eu vou jogando com o meu interlocutor que está ali. Ele recebe o texto, mas tem uma outra parte que está escondida. Então, isso é um aspecto que eu posso engatilhar o meu ouvinte. Também eu posso trazer elementos surpresas, né, para dentro da minha vocalização. Posso trazer uma paisagem sonora, uma composição sonora, porque a nossa voz não é só dizer palavras. A nossa voz é cheia de interjeições, cheia de
Né? Então eu posso trazer isso para também ressaltar aspectos do texto e engatilhar o meu leitor também nisso, né? Provocar o meu leitor, porque às vezes quando a gente também quebra a nossa leitura, uma pausa, por exemplo, você quebra a expectativa do ouvinte, espectador, né? E aí ele fala, mas espera interrompeu? Mas espera ficou lento? Então você desautomatiza a percepção. Como o texto desautomatiza também, né? O texto provoca estranhamentos, se a gente for pensar, né, no estruturalismo lá, a própria leitura é interessante quando a gente desautomatiza também. A gente trabalha essa experiência da desautomatização. Então eu posso ler, indecisão é quando você sabe muito bem o que quer. Mas mas acha que devia querer outra coisa. Então posso trabalhar um pouquinho com essas enunciações sonoras que a gente utiliza no cotidiano, né? Que são sons que a gente usa no cotidiano para dizer coisas, né? E isso pode ser incorporado também como um elemento surpresa que pode capturar a atenção do meu espectador, né? E acaba sendo um grande jogo, divertido, entretanto também muito eficaz na experiência de formação do leitor, de construção de uma autonomia de interpretação do leitor, porque ele vai percebendo que indecisão é quando você sabe muito bem o que quer, mas acha que devia querer outra coisa. Então você está vendo assim, a primeira frase, você sabe muito bem o que quer, mas a segunda, mas você acha que devia querer outra coisa. Então tem uma coisa esquizofrênica aí, né? Então você começa a ver o contraste que tem entre a primeira frase e a segunda frase. Você tem certeza, mas você também, mas pode ser outra coisa, né? Então você vai atravessando as palavras. Tem o risco também da gente ficar só no floreio da voz e esquecer um pouco esse jogo de sentidos entre a voz e a significação e a força que aquelas palavras estão tendo, a atuação, a constelação de sentido entre elas. E é um exercício de presença, por isso a experimentação é interessante, né? Quando a gente for mais para essa questão da prática, eu acho que talvez pode ficar bem concreto esse caminho de como experimentar o texto e não atravessar só automaticamente a vocalização. O papo tá bom, mas eu e a professora Eliana vamos continuar a nossa conversa no próximo episódio do CealiCast. Até a próxima. Este foi o CealiCast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.